A endometriose é uma doença que atinge 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Mas afinal, o que é essa doença e por que tantas mulheres demoram anos para descobrir ela? Quais são os principais sintomas que nós precisamos ficar atentas e o que precisamos fazer para conseguir um diagnóstico logo no início? Olá, eu sou a jornalista Luíse Baini e essas são algumas das dúvidas que vão ser respondidas hoje no Clinocast, o podcast da Clinossom. Então fica aqui com a gente, não se esquece de já se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos em primeira mão. E para a gente dar o start nesse projeto, nosso primeiro encontro, a gente tem o prazer de receber aqui o fundador da Clinossom, Dr. Carlos Maia, que é médico ginecologista e obstetra, médico ultrassonografista e um especialista em endometriose. Doutor, muito obrigada pela sua presença. É um prazer receber o senhor aqui hoje. Obrigado a você. É um prazer também estar aqui. Se fizesse uma pergunta que algumas vezes precisaria um dia inteiro ou mais para ser totalmente respondida, mas vamos por partes, né? Normalmente, a endometriose, infelizmente, o tempo que se demora para diagnosticar é um tempo longo, porque o sintoma mais comum é cólica. E cólica é uma coisa um sintoma razoavelmente comum desde a adolescência, né? Bom, então, algumas vezes, então, as pessoas vão tendo cólicas, e o tempo vai passando, e aí mais tarde vão procurar, porque realmente a situação está mais aguda, e algumas vezes já se passaram aí, então, alguns anos, né? O nosso foco, fundamentalmente, é descobrir a doença o mais cedo possível, porque quanto mais cedo possível nós diagnosticarmos, mais cedo nós podemos tratar e evitar todas as sequelas dessa doença, tá? Que vão, fundamentalmente, a endometriose tem 2 tipos de consequência: dor e infertilidade, ou uma ou outra, ou as duas juntas. Sim. Tá? E isto aí, então, quando tratado precocemente, essas sequelas elas podem ser menores. Então, por isso, toda a atenção para resolver esse tipo de situação. Porque dor não é normal. Qualquer dor não é normal. Pois é. Doutor, eu fiz uma pesquisa na internet antes de vir para nossa entrevista e para entender um pouco melhor dessa doença. E eu vi que no Google a pergunta mais feita é como saber se eu tenho endometriose. E aí eu achei uma notícia, inclusive, da cantora Anitta, que revelou para a imprensa que ficou 9 anos sentindo fortes dores abdominais sem saber o que era. Então, assim, por que é tão realmente difícil descobrir isso? É porque realmente a cólica é um sintoma comum do período menstrual, então as mulheres acabam negligenciando muitas vezes? Tem isto é uma verdade, realmente, que cólica, como é comum, as pessoas vão levando de um jeito ou do outro, tomam uma medicação, passa a dor, etc. E aí a coisa realmente vai progredindo. Vamos deixar claro, não é toda cólica que significa endometriose, tá? Existem outras coisas que podem dar cólica, tá? Situações de patológicas, tipo assim, mioma pode dar cólica, processo inflamatório pode dar cólica, tem uma série. Então nós precisamos ter alguns meios de diagnóstico para até fazer o diagnóstico diferencial, tá? O que é endometriose e o que não é endometriose. E tá? como saber se uma simples cólica é endometriose, né? Quando que a gente consegue diferenciar? Bom, clinicamente, algumas vezes essa situação se misturam, porque tem pessoas que têm endometriose, algumas vezes bastante importante, e não tem muita dor ou quase nenhuma dor. E tem pessoas que têm endometriose praticamente pequenas, de pequena monta, e já tem muita cólica. Há alguns anos atrás, realmente era muito difícil, porque para tentar fazer o diagnóstico, se ia pelo lado clínico. Algumas vezes, clinicamente, não era possível fazer o diagnóstico, ou ter certeza do diagnóstico, pelo menos podia ter uma presunção, mas não uma certeza. Depois disso, então, quando surgiu a
laparoscopia, primeiramente, hoje é vídeo laparoscopia, que se faz com vídeo, mas antigamente a gente olhava diretamente numa objetiva dentro do abdômen. Começou-se, então, a ter possibilidade de ver mesmo a endometriose. Além do sintoma, então, se podia investigar com a laparoscopia. O que acontece é que a laparoscopia era um exame invasivo e não dava para fazer em todas as mulheres, pelo menos tinha que selecionar, porque senão a quantidade de laparoscopias que se fazia era muito grande. E qualquer procedimento invasivo pode ter algum tipo de consequência. Claro. Então, era o tempo da laparoscopia diagnóstica. Tá? Depois, com o advento do ultrassom, nós começamos a ter uma possibilidade de ver os órgãos internos, os órgãos genitais, de uma maneira mais próxima, indireta, mas próxima. Tá? Isso começou fazendo a ultrassonografia por via abdominal, que realmente nessa fase era muito difícil se ver algumas doenças, porque os aparelhos não eram muito adequados, até que surgiu a ecografia transvaginal. Bom, aí o mundo mudou, pelo menos aos olhos de quem estava procurando alguma coisa. Tá? Bom, então aí nós conseguimos ver mais detalhes, e então nós começamos a investigar a endometriose também com o ultrassom transvaginal. E a gente podia ver, fundamentalmente, o que a gente via naquela época era um cisto, que é o endometrioma, porque a endometriose ela pode ter em vários locais, depois a gente pode comentar sobre isso aqui. Uhum. Mas, fundamentalmente, a gente conseguia enxergar um cisto, tá, que era o endometrioma, que era no ovário. Tá? Isso aí, na verdade, é um cisto com sangue dentro, um sangue de cor bastante escura, achocolatado, inclusive, chama-se cisto achocolatado. E isso aí, então, era possível fazer. Bom, quando eu tinha esse tipo de imagem, eu tinha certeza que a paciente tinha endometriose, pelo menos no ovário. Bom, depois disso aí, então, surgiu a ressonância magnética, que também foi um avanço brutal no diagnóstico. E, paralelamente, um pouco depois, surgiu, então, uma ultrassonografia dedicada à endometriose. Na realidade, se faz da mesma maneira. A única diferença é que, para fazer esse tipo de exame, eu tenho que fazer um preparo do intestino, ou seja, esvaziar o intestino, tá? Porque o intestino atrapalha um pouco, o conteúdo do intestino atrapalha um pouco o exame. E então, a partir desse momento, com uma sistematização do exame, nós conseguimos começar a ver adiante do ovário. Tá? Sempre dizendo o seguinte, que obviamente antes a gente olhava o útero, enfim, olhava o que tinha que olhar, não é que a gente olhava só os ovários ou só a endometriose, não, a gente fazia o exame completo, só que com essa ultrassonografia específica para endometriose, com preparo intestinal, nós começamos a ver mais além dos ovários, com a endometriose. Aí nós começamos a ver uns ligamentos que estão atrás do útero, que é um lugar que se forma muita endometriose. Nós começamos a ver endometriose no intestino, que parece uma coisa meio rara, mas ela é bastante frequente. Tá? Daí um dos sintomas, que a gente não falou exatamente todos os sintomas, mas um dos sintomas pode ser dor ao evacuar no período menstrual ou fora, eventualmente, dele. A endometriose pode estar na bexiga também. Isso dá para ver com esse exame. Também com a ressonância magnética, mas nós estamos falando agora só de ultrassonografia. Dá para ver também na ultrassonografia. E essas pacientes, algumas vezes, têm algum sintoma de dor na micção, eventualmente pode até ter uma perda sanguínea na micção, e isso pode acontecer também por via retal. Essa endometriose pode causar algum sangramento, fundamentalmente no período menstrual. Né? Então, o ultrassom transvaginal com preparo me dá uma visão bastante importante do que está acontecendo. E aí, então, só para a gente selecionar, porque nós temos dois tipos de endometriose. Uhum. A endometriose chamada superficial e a profunda. A endometriose superficial, ela na verdade são pequenos pontos de endometriose espalhados dentro do abdômen. Tá? O abdômen tem por dentro uma camada que chama-se serosa ou peritônio, que reveste todo o abdômen por dentro. E esses pontinhos de endometriose vão se implantando por aí. Isso aí dá todos os sintomas de endometriose. A profunda, na realidade, é uma endometriose que ela, como o nome está dizendo,
ela tem uma espessura maior, a partir de 5 milímetros de espessura, e essa endometriose, esse tipo de endometriose, ele além começa de pequeno, mas vai invadindo tudo que é órgão. Sim. Tá? Isso é meio aleatório, tá? Porque ela pode se distribuir para qualquer tipo de ou para trás, para o reto, ou para a própria vagina. Algumas vezes o ginecologista faz um exame ginecológico, põe um espectro para olhar lá no fundo da vagina e vê uma lesãozinha. A endometriose saiu de dentro, ultrapassou as camadas da vagina e chegou na parte mais, na mucosa, como se chama, da vagina, que é a camada que reveste internamente a vagina, né? Então, esses dois tipos de endometriose, eles existem. Os exames de imagem conseguem ver fundamentalmente a endometriose profunda, que é a mais grave. A endometriose superficial, o diagnóstico é esporádico. Não existe assim uma maneira, por imagem, de se diagnosticar a endometriose superficial todas as vezes que ela existe. Eventualmente, a gente tem algum diagnóstico, sim, dá para fazer o diagnóstico mais por ressonância magnética, eventualmente, do que por ultrassonografia, tá? Então, hoje, nós temos uma bela maneira de investigar. Bom, e aí agora vem o ponto mais importante. Eu falei antes que a laparoscopia, a gente fazia laparoscopia diagnóstica, para ver se tinha ou não tinha. Terminava o exame, bom, e depois ia se pensar em alguma maneira de fazer a cirurgia, porque naquela época não tinha videolaparoscopia ainda. Era cirurgia aberta. Bom, hoje a perspectiva mudou totalmente. Por quê? Porque com a cirurgia videolaparoscópica ou a robótica, nos últimos tempos, eu já preciso desses exames para fazer todo um diagnóstico prévio para saber o que o cirurgião vai fazer. Sim. Não existe mais primeiro olhar, fechar, ir embora, volta outro dia, vamos começar tudo de novo aí para fazer o tratamento. Hoje, então, o que se faz com o diagnóstico, a gente tem que dar o maior número de informações possível, porque hoje a videolaparoscopia é cirúrgica mais, e não diagnóstica. Eu estou falando de uma maneira genérica. Eventualmente, em alguma situação isolada, essas coisas podem ser um pouco diferentes. Mas, doutor, a gente comentou um pouquinho sobre os exames de imagem, mas vamos voltar, dar alguns passos para trás, porque muitas vezes é no consultório do ginecologista que essa investigação começa, na maioria das vezes, né? Sim. E as mulheres, muitas vezes, acabam adiando, deixando para depois. A consulta com o ginecologista não é tão importante, tem muitos compromissos. E aí? Porque geralmente essa investigação começa ali, né? A suspeita aparece no exame clínico, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que funciona esse diagnóstico inicial. Sim. Obviamente que eu estava me adiantando em algumas coisas, mas toda essa investigação, ela tem que começar num consultório. Tá? Escutar do vizinho, da vizinha, não funciona esse tipo de coisa. Tá? Tem que consultar e o médico, quando começa a consulta, enquanto estão conversando, ele vai fazendo algumas perguntas. A paciente primeiro vai relatar suas queixas. Tá? A gente, pelas queixas, eventualmente, a gente já começa a elaborar algum tipo de pensamento em relação a diagnóstico. Se faz algumas perguntas mais dirigidas, e então vai se montando todo um quebra-cabeça para tentar chegar a algum diagnóstico. Muito bem. Feita essa parte da entrevista, o outro é o exame físico, que nessa situação é bastante importante. Tá? Porque um bom exame clínico, um bom exame ginecológico, ele vai me apontar já algumas coisas importantes. Se faz um toque, por exemplo, acha um nódulo palpável no fundo da vagina, bom, isso pode ser um nódulo, e ainda por cima, nesse local, quando se toca, a paciente sente muita dor, isso me levanta um alerta, as antenas, qualquer coisa, satélites ficam olhando esse tipo de coisa, aqui deve ter alguma coisa. Tá? Então, obviamente que o exame clínico, ele jamais será dispensável, com toda a tecnologia que se tem hoje. Tá? Na realidade, os exames são para confirmar ou afastar uma hipótese. Sim. Esse é o princípio. Tá? Então, aliás, deixa eu só interromper. Até porque tem uma máxima. A gente não trata exames, trata uma pessoa, que é bem diferente. Tá? Porque senão seria fácil. Eu vou num posto qualquer, aí, como de repente tem em alguns lugares mais afastados de nós,
retira sangue, faz um exame no laboratório, vai na internet, olha o que significa aquilo. Tá? Faz exame de imagem, mas o que então, alguma inteligência artificial pode chegar lá. Aliás, a inteligência artificial já existe para esse tipo de coisa, mas ainda como auxiliar. Tá? Se eu botar uma série de sintomas na inteligência com software de inteligência artificial, botar resultado de exame, alimentar tudo isso, eu vou chegar a algum tipo de diagnóstico. Né? Mas nada substitui a boa conversa, né, do paciente, do médico ouvir a história, né, e entender os sintomas. Não, e isso aí, na realidade, o olho no olho diz muita coisa. A expressão enquanto está conversando te diz algumas coisas. Então, assim, isso, obviamente, vai ser, no meu ver, vai ser insubstituível, tá? Porque algumas vezes a gente precisa não só de um diagnóstico, a gente precisa de um alento, e o computador não te dá alento nenhum. Tá? Simplesmente diz assim, a senhora tem câncer, a senhora não tem. Tá? É isso ou aquilo. É isso ou aquilo. Tá? Bom, e aí? Tá? A gente, como cliente, como paciente no consultório, tu quer escutar, mesmo na pior situação, alguma coisa que sirva como escada para pelo menos tu continuar a tua vida. Tá? Isso aí, então, os robôs não vão conseguir fazer, imagino. E aí o primeiro passo, então, é ir ao ginecologista, fazer o exame clínico e aí numa suspeita inicial, aí se parte para o exame de imagem. E daí o método padrão ouro, o principal método é a ultrassonografia transvaginal? Antes disso, existem alguns exames de laboratório que também vão ser solicitados. Tem, por exemplo, tem um marcador de endometriose que ele não é ele aparece, não é totalmente específico só para endometriose, que pode aparecer em outras situações, tipo câncer de ovário, que é o CA-125, por exemplo. Tá? Mas vão ser dados a mais que nós vamos ter, tá? Para fechar o diagnóstico. E, obviamente, se pede outros exames de laboratório, pensando em alguma outra patologia que esteja junto, para ir abrindo as janelas para se enxergar exatamente o que precisa. Né? O que existe é o seguinte, isso é uma pergunta que é talvez um pouco difícil de responder. Vamos lá. O método mais fácil de fazer, menos desconfortável, é a ultrassonografia. Só que tem um detalhe. Tá? As máquinas existem, estão cada vez melhores. Cada vez nós temos mais, enxergamos coisas menores. E enxergamos coisas menores com qualidade melhor. Mas, até o dia de hoje, não tem nenhuma máquina que te olhe aquelas imagens com certeza e te dê um diagnóstico. Tem que ter sempre alguém atrás. Esse alguém, casualmente, é um ser humano. Tá? Então, todos os métodos são bons, desde que sejam interpretados por alguém que entenda. Que entenda alguma coisa. Obviamente, somos humanos, há falhas, não tenho dúvida nenhuma. Tá? Mas, do ponto de vista de treinamento, a ultrassonografia é um pouco mais complexa. Por quê? Na ressonância magnética, por exemplo, a gente deita numa mesa, o aparelho tem a maca que a gente deita em cima, ela vai andando e vão fazendo cortes do abdômen passo a passo e formando imagens, passo a passo. Aquilo existe mais ou menos um padrão. Eu obtenho as imagens, a máquina obtém as imagens, obviamente tem técnicas. Por exemplo, a endometriose eu tenho que fazer uma diferença, um exame de uma maneira, mesmo na ressonância magnética, de uma maneira um pouco diferente que se eu for fazer um exame de um câncer de ovário. É um pouco diferente. Né? Os protocolos são diferentes. Por exemplo, eu preciso de preparo do intestino também para fazer uma ressonância para endometriose. A boa prática recomenda que se faça esse tipo de coisa. É possível fazer sem? Sim, mas não é necessário em todos os casos. A endometriose, geralmente, por protocolo, a gente usa. Tá? Pelo menos um preparo do intestino. Por que fornece mais informações? Não, porque retira o que pode atrapalhar a informação, que é o conteúdo do intestino. É só por isso. É só por isso. Então, eu estava dizendo que esses exames, eles dependem, então, das pessoas que estão atrás.
Eu talvez vá dar um exemplo que talvez não seja o mais adequado, mas, enfim, eu quero passar uma ideia do que é isto. Se eu tiver 3 pessoas, pode ser o avô, o pai e o filho, ou a avó, a filha e a neta. 3 gerações ali. Sim. Der para essas pessoas uma bacia, cada um com uma pequena bacia. Der 2 ovos para cada uma dessas pessoas. Der para essas pessoas uma porção de azeite. Eventualmente, um pouquinho de sal. E digo para eles, façam maionese. Eu tenho certeza que as 3 gerações vão fazer maionese diferentes. Os materiais são os mesmos, é tudo igual, a máquina é a mesma. Então, a ultrassonografia tem muito da mão de quem está fazendo. Porque eu estava falando que na ressonância são coisas padrão. Na ultrassonografia, na ecografia, como quem já passou por uma, sabe que a gente fica em cima do abdômen, por exemplo, passando de um lado para o outro. Aquilo não tem um padrão. Ao fazer por exemplo, a ressonância eu posso fazer em Porto Alegre, alguém interpretar no Alasca. As imagens estão ali. Sim, não é necessário ter essa presença física. A ultrassonografia precisa da presença, é presencial. Tá? Então, por isso que depende do preparo. O melhor exame é aquele, eu digo sempre o seguinte, o melhor exame é aquele que o médico está mais preparado para fazer. Porque os resultados finais, eles na prática não são tão diferentes assim. Tá? Talvez um detalhe a mais, um detalhe a menos, que não vai mudar muito o diagnóstico final. Então, por isso que essa resposta é um pouco difícil. Pode me perguntar assim, eu faço os 2 métodos, o que eu prefiro? Não vou responder. Não vou responder. Gosta dos 2, não vai entrar em polêmicas. Não, porque aí depende assim, o que a gente faz? Normalmente a gente executa um exame que é solicitado por um profissional. E esse profissional, ele na realidade, se ele fez uma escolha, ele deve ter seus motivos. Sim. Tá? Então, por isso que a gente eventualmente pode recomendar assim, olha, para essa situação, quem sabe, mas aí a gente tem um diálogo com quem solicita. Mas é um ou outro, ou a ressonância é um exame complementar à ultrassonografia? Um pode ser complementar ao outro, e não tem essa ordem. Eu faço uma ressonância, interpreto uma ressonância magnética e tenho alguma pequena dúvida em algum ponto, tá, específico, que o profissional que está interpretando sabe que eventualmente o ultrassom pode ser melhor naquela situação, ele vai indicar para fazer ultrassom. E vice-versa, realmente vice-versa. Tá? Na prática, como a ressonância é um exame um pouco mais padrão, ela é mais fácil, porque até por essa possibilidade de consulta à distância. Tá? Agora, eu me sinto bastante confortável em fazer um exame ultrassonográfico. Tá? Minha aposta era essa. Tá? Eu me sinto porque realmente porque é mais fácil, mais acessível, mais rápido. Se eu começo um exame e sei porque o tipo de patologia que está apresentando o ultrassom não vai mostrar nada, encerro o exame ali, vamos fazer uma ressonância. Tá? Tem pessoas que não podem fazer ressonância por alguma contraindicação, marca-passo, por exemplo, algumas vezes não pode fazer exames. Tem pessoas que não toleram ficar dentro da máquina, existe a fobia. A fobia, tá? claro. Tá? E aí, então, para ultrapassar isso... Para esses casos, teoricamente, teria que fazer uma anestesia. Bom, aí nós começamos a aumentar... aumentar os riscos aí para fazer, se bem que são baixos os riscos, mas enfim, quanto menos invasivo se for, melhor para todo mundo. Né? E a gente sabe que as mulheres às vezes ficam com um certo medo, um certo receio de fazer o exame, até essa questão da ultrassonografia transvaginal, né, de não se sentirem confortáveis. O que o senhor pode dizer para tranquilizá-las? Né? É um exame tranquilo, um exame rápido de se fazer? Na realidade é o seguinte, a ultrassonografia com preparo intestinal, a única diferença é o preparo intestinal. O resto é como se fosse uma ultrassonografia convencional. Tá? O fato de sentir uma dor durante o exame que seja insuportável para fazer o exame, eu nunca presenciei esse tipo de coisa. Tá? Pode ser um pouco mais desconfortável e algumas vezes alguma dor que surge durante o exame nos orienta também a olhar, porque se eu toco num ponto e ali dói mais, eu vou ter mais atenção ali para ver se efetivamente tem alguma alteração ou não. Tá?
Então, eu diria o seguinte, que não é nada assim tão desconfortável que tenha que se pensar 2 vezes antes de fazer. Porque tem o outro lado seguinte, tá? O que esse exame vai me trazer de benefício? O que esses exames vão me trazer de benefício? Em medicina, sempre a gente pesa risco e benefício. Tá? Então, se efetivamente a chance de eu encontrar alguma patologia não é tão grande assim, e eu não tenho tanta certeza, e esse exame pode me causar algum dano maior, nem que seja emocional, então, quem sabe a gente não faz. Vai procurar uma outra alternativa. Então, por isso que a gente tem que ter esse tipo de comunicação também. E, obviamente, tem pessoas que dizem, eu não aguento isso aqui, nunca me aconteceu, mas, bom, pode ser, paramos. Vamos parar esse negócio aqui. Então, de repente, estou fazendo ultrassom, vou fazer uma ressonância. E vice-versa, olha, tenho fobia, não quero fazer anestesia, bom, vamos fazer. Então, é por isso que é um pouco difícil isso. E varia de paciente para paciente. Isso aí, assim, isso depende mais, eu sempre digo assim, isso depende mais da experiência do centro onde eu estou indo. Tá? Porque, obviamente, tu pode ter o melhor centro de tratamento de câncer do mundo, eu vou lá com endometriose, bom, as pessoas são boas, são boas, tá? São especialistas. Tá? Eu tenho certeza que, de repente, um cirurgião oncológico pode fazer uma cirurgia, de repente, de endometriose, ou algum outro cirurgião que tem alguma experiência. Não existe. O que vale é a experiência do profissional. Com certeza. Tá? Que vai dar o melhor diagnóstico e o melhor tratamento também. Então, doutor, falamos um pouquinho sobre diagnóstico, sobre o exame clínico, sobre exames de imagem. Queria aproveitar um pouco da sua experiência também nesse assunto para a gente falar um pouco da doença. A gente vem observando um aumento no número de casos de endometriose nos últimos anos. O que está acontecendo? O que justifica isso? Pode ser também porque o estilo de vida das mulheres está diferente? Eu diria que são 2 situações. Tá? O estilo de vida, tá? Porque assim, aí nós não vamos abrir um outro capítulo aqui, porque tem todo coisas paralelas aí, alimentação. A alimentação que a gente usa, muitas vezes, ela é uma alimentação inflamatória. Isso é inflamatória para alguns locais. E é uma doença inflamatória, É uma doença inflamatória também. Então, tudo isso ajuda, tá? A ter, talvez, um aumento da doença. E a outra é que se faz mais diagnósticos. Então, assim, se tem notícias de mais endometriose, porque tu faz mais endometriose. Faz mais diagnóstico de endometriose. E cada vez com mais precisão, né? E mais precoce. Tá? Mais precoce. Então, por isso que dentro desse universo todo, essas 2 coisas estão acontecendo. Tá? E essa questão das mulheres também estarem engravidando mais tarde, menos filhos, isso tudo pode contribuir? Tem alguma relação? Bom, isso pode. Por exemplo, se as mulheres engravidassem na adolescência, a chance de endometriose é muito melhor. Mas ninguém que vai engravidar na adolescência. Hoje, pelo menos, os parâmetros não é habitual esse tipo de coisa. Tá? Agora, pega nas sociedades mais antigas, tá? Que a maternidade começava de uma maneira muito precoce, então não dava para ir. Nós estamos falando assim, a incidência maior entre 25 e 35 anos, que é a da endometriose diagnósticos. Né? Então, a maternidade mais tardia também eventualmente contribui para esse tipo de situação. Agora, sempre eu digo o seguinte, não é porque tem endometriose que tu vai ter infertilidade. Existe maior chance de infertilidade, sim, mas tem mulheres que engravidam com endometriose. Aliás, a gravidez é um bom tratamento para endometriose, porque o belo tratamento para endometriose é parar de menstruar. Ah, é? Então... Toda a medicação que se usa depois... Tá? Quando se usa alguma medicação para endometriose, são medicações que inibem a menstruação. Ou colocar os DIUs... Então, a gravidez vem para ajudar. Ou colocar DIUs que tem hormônio, também que a mulher para de menstruar. Isso aí tudo se usa como tratamento. Tá? Então, por isso que eu disse, a gente não vai fazer alertas grandes em relação a isso, que causem algum temor, alguma coisa. Não, a vida segue. Tá? Se tu tem doença, ótimo que tem tratamento. Tá? Ótimo que tem como diagnosticar. Tá? Mas
cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo, porque algumas vezes a pessoa mora no interior do Amazonas, né? Para chegar a um centro que possa fazer alguma diferença, a coisa é mais complicada. Então, os resultados de tratamento também dependem de onde a gente está. Isso vale para qualquer situação, né? Para qualquer situação, pelo menos dentro da medicina, funciona. Quanto melhor o centro, melhor as tuas chances de cura. Melhor, não é que vai curar, mas as chances seguramente aumentam. O senhor tocou num ponto muito importante, inclusive a relação endometriose e infertilidade está lá no topo das pesquisas do Google. As mulheres têm muito essa dúvida e eu queria lhe perguntar, né, em relação a isso, porque quando uma mulher recebe um diagnóstico de endometriose, muitas vezes é o fim da minha vida, eu não vou conseguir engravidar, mas qual que é a relação, né? Existe realmente, é uma sentença o diagnóstico de endometriose, não vou poder ter filhos? Não, realmente não é. Porque assim, para te engravidar, de alguma maneira, tu precisa ter um útero e ovários onde possa tirar os ovos, eventualmente, para uma fertilização assistida. Tá? Uhum. Então, não existe... isso não é uma sentença. Realmente não é uma sentença. Tá? Tanto é o seguinte, que para se pensar em alguma dificuldade maior para a concepção, tem que dar um tempo. Tá? Se a pessoa decide, olha, vou engravidar no mês que vem, bom, mesmo para as pessoas sadias não é assim que funciona. Tá? Tem fatores que acontecem no meio disso aqui que algumas vezes tu não engravida quando quer. Vai engravidar uns meses depois. Então, uma pessoa precisa passar pelo menos um ano tentando para saber... Sim. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo, se realmente vai ter alguma dificuldade ou não. Tá? Talvez esse tempo possa ser encurtado se tu tentar uma maternidade muito tardia. Uhum. Que aí os tempos diminui são... as chances. Naturalmente já diminui. Diminui a chance e os tempos também passam a correr contra. Né? Sim. Tá? Porque aí, por exemplo, de 40 para 41 faz diferença, de 41 para 42 faz mais diferença. Então, é por aí que a gente tem que trafegar. Quando uma pessoa faz essa pergunta, diz, olha, em princípio, pode engravidar. Agora, vamos ver aonde é que são as suas dificuldades. Bom, e aí então tu entra com todo um aparato que, na grande maioria das vezes, não tem a ver com endometriose. Tem outros fatores aí também que... sequela de processo inflamatório, isso pode causar obstrução das trompas, isso vai ter uma infertilidade também. Tá? Então, por isso que eu disse, a endometriose é importante, sim, nós estamos falando sobre ela, mas não é uma coisa exclusiva, tem outro leque de situações na infertilidade que existem e que a gente tem que investigar também. Tá? E se existe alguma dificuldade, tem outros recursos, né? O senhor até comentou da fertilização in vitro, enfim, tem opções. Tem opções, realmente tem. A medicina avançou muito também, tem né? opções, né? Então essa dinâmica que tem que ser entendida também, tá? Quando lá tu vai fazer a tua consulta primeira lá, o médico vai entrar nesses detalhes aí também, tá? Para saber se algumas vezes até se é adequado aquele momento ou não, até para uma outra doença intercorrente, alguma coisa desse tipo, né? Então, por isso que voltamos de novo, a conversa, ela é necessária, ela não é opcional, ela é necessária. Tá? Porque a partir daí, de repente, a mulher chega no consultório cabisbaixa porque, olha, eu fiquei sabendo que tem endometriose ou alguma outra doença, né? Qualquer uma avalia. O médico vai dizer assim, olha aqui, ó, não é bem assim. A gente sempre tem que dizer, não é bem assim, porque realmente não é bem assim. Tá, tem situações que é impossível, uma concepção, por exemplo, alguém tem uma malformação, nascer sem um útero, bom, aí é difícil ter uma concepção. Tá? Existem outras maneiras, eventualmente ter um filho, mas de uma maneira natural não vai conseguir. Tá? A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão do diagnóstico, né, das mulheres quando recebem essa notícia, elas acham que a vida realmente terminou, até porque tem casos muito graves, a gente sabe que tem dores que são incapacitantes, mas a medicina evoluiu muito, né, doutora? Assim, a gente sabe que a endometriose não tem cura, mas o que dá para se dizer para essas mulheres em relação à rotina, né? É possível ter uma certa qualidade de vida mesmo convivendo com essa doença? Bom,
Eu vou voltar de novo. Os sintomas, fundamentalmente, são dor e infertilidade. A primeira coisa, lá no consultório, a gente vai ter que perguntar o seguinte, por exemplo, se uma pessoa chega com 40 anos, já tem 3, 4 filhos, o problema dela não é mais infertilidade, é dor. Se ela chegar com 20 anos, pode ser os 2 ou pode ser um só. Claro, tá. Depende muito da etapa da vida. Depende da etapa da vida e o que essa pessoa pensa dali para frente. Agora, tu pensando que chegue com esse diagnóstico, tá? Por exemplo, se é por dor, né? Algumas vezes se tenta um tratamento clínico, tudo, por isso que não tem receita de bolo para isso. Né? Depende muito de cada caso. A gente sempre tem que individualizar, porque se a pessoa tem 42 anos, 43, vamos colocar assim, outra mais, bom, e ela tem dor, né? Algumas vezes ela está muito próxima da menopausa. Então, algumas vezes vale a pena levar clinicamente, tratando a dor, que quando chegar a menopausa, os sintomas tendem a desaparecer. Tá? Se ela é muito jovem, bom, algumas vezes vai ter que ser feito um procedimento cirúrgico. E quando se faz um procedimento cirúrgico em endometriose, a gente sempre deve considerar que o primeiro deve ser o último. Ou seja, tu tem que fazer uma cirurgia o mais ampla possível para retirar tudo que realmente tem e a menor possível para não alterar o estado reprodutivo da pessoa. Isso precisa de talento para isso, né? Porque realmente algumas vezes são casos muito difíceis, né? Mas o sucesso do tratamento depende exatamente disso, tá? Porque se começa a fazer uma cirurgia não completa numa primeira vez, a segunda já sabe o que vai acontecer, a terceira e a quarta. E quanto mais intervenção vai se fazendo, mais vai piorando também. Tu pode aliviar uma dor momentaneamente, mas se tu realmente não resolver o problema de uma maneira definitiva, algumas vezes é impossível resolver de uma maneira definitiva, vamos deixar claro. Sim. Mas quando a gente na cirurgia se persegue esse resultado, o resultado definitivo. Eu tenho que imaginar que vai ser a última que eu vou fazer nessa pessoa. Uhum. E também que eu vou deixá-la apta, tentar deixá-la apta para uma concepção quando é o caso. Né? Ou seja, existem opções de tratamento, tanto medicações quanto cirurgias minimamente invasivas que podem ajudar a dar de volta essa qualidade de vida, né? Sim, isso vai se perseguir, porque é impossível uma pessoa passar com dor uma vida inteira. Tá? E realmente sente dor. Algumas vezes tem pessoas que têm que ir ao pronto-socorro durante a menstruação de tanta dor que tem. Obviamente é uma situação que não dá para permanecer e se conviver com esse tipo de coisa. Né? Então, vai ter que ser, algumas vezes, realmente vai ter que providenciar rapidamente um tratamento para melhorar a qualidade de vida. Claro, com certeza. Doutor, fechamos esse capítulo endometriose, mas eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui. A gente não pode deixar de falar nesse episódio sobre a Clinosol, né? Para quem não conhece, a Clinosol é uma clínica de diagnóstico por imagem com mais de 40 anos de tradição aqui em Porto Alegre. Foi a primeira clínica de serviço de ultrassonografia privado da capital gaúcha, né, doutor? Então, queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho dessa história, de como surgiu a ideia de montar esse negócio. Para colocar as coisas na cronologia certa, o primeiro aparelho de ultrassom que chegou em Porto Alegre foi na Santa Casa, 1976. E naquela época, nós da hoje Clinosol, estávamos lá. Né? Então a gente teve contato com o método bastante cedo. Né? E no Brasil, o primeiro aparelho tinha chegado 6 meses antes. Ou seja, foi bastante precoce. Bom, depois, na Santa Casa, a gente estava lá. Uns 2 anos depois, nós resolvemos abrir então um serviço privado. Por isso que o serviço privado era esse, porque foi derivado das mesmas pessoas. Tá? Bom, e de lá para cá, então, a gente começou... A ultrassonografia no início era só feita para obstetras, para obstetrícia, só para gravidez. Tá?
Eram aparelhos absolutamente rudimentares, mas que já... para a época eram inovadores, né? Porque a gente começou a ter acesso a uma coisa que não se sabia, não era impossível. Por exemplo, saber se um embrião com 7 semanas estava vivo ou não. Já naquela época dava para ver isto. Né? Apesar de ser feito... A tela era do tamanho de uma tela de celular, era bem pequenininho, aquelas... Na realidade não era um monitor, não era um monitor de vídeo, era um osciloscópio, aquelas telas verdes antigas, aquilo ali era bastante rudimentar. E à medida então que o tempo foi passando, as coisas foram indo. Então a gente fazia no início só o exame para obstetrícia, depois se começou fazendo na ginecologia, depois foi para a parte foi subindo para o abdômen, depois aí hoje se faz praticamente em todas as áreas que não tem um gás ou não tenha osso, né? Aí se faz ultrassom. Então nessa nossa trajetória a gente aprendeu muita coisa, tropeçamos algumas vezes, né? Mas as coisas foram depois a clínica aumentou e começamos a incorporar novos métodos de diagnóstico, além do ultrassom. Primeiro foi a mamografia e densitometria, depois a ressonância magnética e a tomografia, né? Hoje então a gente tem uma clínica completa em termos de equipamentos para as mais variadas áreas, né? E isso aí nos deixa bastante prazerosos, porque a gente conseguiu ver passo a passo as coisas serem construídas, né? E nós temos realmente assim também muita satisfação, porque isso teve uma resposta das pessoas também que nos procuram, né? Então a gente é falível em todas as áreas, mas a gente procura sempre tentar atender da melhor maneira possível para ter uma experiência, o paciente pelo menos uma experiência boa numa situação algumas vezes que é muito muito ruim, né? Bom, então, e nós daqui para frente a gente vamos tentar continuar crescendo. Se surgir algum outro método que seja compatível com a nossa atividade em clínica, fora de hospital, nós vamos perseguir esse tipo de tecnologia, se ela existir, né? E também, dentro dos projetos todos que nós temos pela frente, esse ano nós fomos certificados pela ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Inclusive, a gente pode colocar aqui na tela. A gente tem o selo da ONA. Sim. Isso aí é isso é um certificado que nós obtivemos porque tem que se passar por uma série de processos de avaliação, tá, para garantir um mínimo, tá, de qualidade dentro da onde a gente está sendo examinado, tá? Bom, e também o que a gente falou tanto de endometriose, que nós estamos criando um núcleo dentro da Clinossom especializado só em endometriose, tá? Que isso vai abranger não só esses exames para endometriose, mas exames para infertilidade também, que é um passo a mais dentro dessa trajetória de diagnóstico. Que legal. Então tem muita coisa boa pela frente, né, doutor? Teremos novidades para esse ano ainda. Que legal. Tem outros projetos aí pela frente? O que o senhor imagina para esses próximos anos na radiologia e na Clinossom, né? A radiologia como um todo, a inteligência artificial, talvez eu tenha falado alguma coisa de inteligência artificial no sentido pejorativo, mas não é nesse sentido. Ela vem como uma aliada, né? É o sentido realista, né? Porque realmente vai ajudar. A gente está vendo cada vez mais a inteligência artificial conseguir chegar a alguns pontos que a gente não imaginava. Isso aí para facilitar, tá? Obviamente, não é inteligência artificial substituindo, é se aliando, tá? E nós vamos ter um aliado fiel, porque senão não vai nos trair, tá? Porque ele está programado para não nos trair, né? Então, eu estou brincando, mas na realidade é isso que a gente espera dentro da radiologia, tá? E chegar cada vez mais próximo aos diagnósticos reais mesmo, que possam trazer benefício para as pessoas, né? Não adianta fazer diagnóstico que não traz um benefício. Na realidade, essas coisas têm que estar sempre aliadas, né? O que eu fizer é sempre em benefício de outrem, né? Que isso aí é o princípio básico. E se tu me perguntar plano futuro, eu diria que esse último é o que eu gostaria de continuar fazendo e melhorando, tá? Paciente no centro de tudo, né? No centro de tudo, exato. Perfeito. Doutor Carlos Maia, muito obrigada pela sua participação aqui no
Clinocast, nosso primeiro episódio. Foi uma honra receber o senhor aqui hoje, com esse bate-papo tão interessante, tão cheio de conteúdo, esclarecendo muitas dúvidas sobre as mulheres. Então, muito obrigado por doar um pouco do seu tempo para transmitir informação para a gente. Eu agradeço a paciência também, porque isso aqui algumas vezes, a gente tenta trazer algum tipo de informação, se exagera em algum ponto, não, mas eu realmente, assim, eu acredito que a gente possa ter passado alguma coisa. Agradeço também a chance de poder dizer alguma coisa também. Perfeito. Muito obrigada, doutor, e muito obrigada a você que ficou com a gente aqui até o final. Vou lembrar de se inscrever no canal para conseguir compartilhar e acompanhar todos os nossos vídeos em primeira mão. E a gente vai continuar trazendo muito conteúdo aqui sobre saúde com especialistas renomados e muito qualificados da Clinosson. Então, continuem nos acompanhando. Muito obrigada e até a próxima.